Recentemente eu descobri uma coisa que me deixou completamente assustado. É o fato de que nos últimos 7 anos eu só venho ganhando dinheiro ruim. Isso não significa que eu estava ganhando pouco, mas significa uma coisa bem pior. Se você até está ganhando dinheiro, está se desenvolvendo, consegue fechar contratos, você se sente produtivo, mas no fim das contas sente que está caminhando na direção errada, então esse vídeo aqui é para você. Porque a diferença entre dinheiro bom e dinheiro ruim pode ditar como vai ser o curso da sua vida daqui para frente. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar toda essa história. Bom, então vamos lá, sem mais delongas e já pegando a minha colinha aqui para eu poder passar todas as informações para você. Tudo isso começa quando eu estava assistindo na semana passada um vídeo sobre planejamento estratégico do JP Rezende. Ele é basicamente, simplesmente o dono, CEO e presidente aí da Hotmart no Brasil e no mundo, que é a maior empresa de basicamente produtos digitais e não só digitais hoje em dia, pelo que eu entendo, aí do Brasil. E ele estava falando, no começo do vídeo, sobre um conceito que é o conceito de dinheiro bom e dinheiro ruim. O dinheiro bom é todo aquele dinheiro que você ganha fazendo aquilo que você quer no sentido de objetivo. Então, eu, André, ganhar dinheiro com esse projeto de lifestyle business, nesse negócio que eu estou criando em volta da minha imagem, é um bom dinheiro. Agora, se eu for chamado para fazer uma consultoria que não tem absolutamente nada a ver com o meu projeto, com o meu canal, com o tipo de serviço que eu quero prestar aqui, ou para fazer uma palestra ou alguma coisa assim, isso seria um dinheiro ruim. E o dinheiro ruim, ele é muito sedutor, por basicamente 2 motivos. O primeiro deles é que é algo que está dentro da sua zona de conforto, é algo que você consegue fazer sem se esforçar tanto. Porque, para pensar, uma empresa, ela demora a ser criada. Então, eu estou começando aqui esse meu negócio, esse é meu segundo vídeo aqui no YouTube, e eu vou demorar 50, 100, quem sabe 200 vídeos para conseguir chegar num patamar interessante que eu consiga, por exemplo, viver do meu negócio completamente, viver desse tipo de serviço que eu estou fazendo aqui, desse tipo de construção de conteúdo, construção de marca pessoal. Mas seria muito fácil se alguém me mandasse uma mensagem e falasse assim: André, pode dar uma palestra aqui para mim, para minha empresa e tudo mais? É um dinheiro que eu ganho muito rápido, mas você entende que não é um dinheiro que eu vou ganhar fazendo um esforço em relação à minha marca? Não é mais um vídeo que eu criei, não é mais um conteúdo, mais um curso, alguma coisa que eu estou desenvolvendo aqui dentro da minha marca pessoal. E é por isso que ele é tão sedutor, Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que está completamente relacionado a isso, é que você consegue ganhar ele sem trabalhar tanto. Então o esforço é menor e o retorno geralmente é maior. Por isso que isso é tão perigoso, Isso entra aqui, psicologicamente meio que no nosso instinto. A gente vai focar naquilo que é mais fácil em detrimento daquilo que realmente vai nos levar para os próximos passos ali da nossa vida ou do nosso negócio. E isso está intimamente ligado a um conceito chamado de delayed gratification, no termo em inglês. Traduzido seria mais ou menos empurrar a gratificação para frente. Então é basicamente aquele conceito de que se eu chego para você e falo: você prefere ganhar um biscoito hoje ou 3 biscoitos daqui uma semana? O que você prefere? E a maioria das pessoas, em geral, aqui no Brasil, vão falar que elas preferem um biscoito hoje. Então a gente não consegue esperar, a gente não consegue deixar o tempo passar, fazer pequenos esforços sem receber recompensa nenhuma para depois de um certo tempo ter essas recompensas, colher os frutos dos nossos esforços. Então, esse conceito de delayed gratification está bem relacionado a tudo isso. Então, por isso que o dinheiro ruim é fácil, porque a gente faz agora, a gente recebe rápido, a gente não tem que ficar construindo um negócio, uma empresa, postando 100 vídeos igual eu vou fazer aqui no YouTube para poder ter algum tipo de resultado. E o pior, a coisa ruim, ela acontece ao longo dos anos, porque o custo real a gente não consegue ver conforme a gente vai fazendo essas coisas, mas conforme os anos vão se passando, o benefício de curto prazo de seguir nessa direção e ficar ganhando dinheiro ruim, ele vai se evaporar e ele vai mostrar que a gente está longe de atingir os nossos objetivos. Imagina que você está construindo um negócio assim como eu aqui no YouTube, Eu tenho que postar vídeos, eu tenho que desenvolver a minha marca pessoal, eu tenho que construir produtos e negócios que façam sentido para as pessoas, mas eu só passo meu tempo fazendo uma consultoria em relação a algo que não tem absolutamente nada a ver com isso. Depois de 5 anos, o tempo vai se passar, eu vou ter ganho dinheiro, mas eu sei que eu não desenvolvi a minha marca, eu sei que eu não construí meu negócio do jeito que eu queria. Então esse peso vai começando a ficar cada vez maior. E a gente percebe, espero, que a gente fica rico financeiramente, mas a gente fica pobre de alma, a gente fica pobre de espírito, a gente não está soltando a nossa força criativa, a gente está fazendo algo que é fácil, algo que é cômodo, algo que até pode nos dar dinheiro, e para a maioria das pessoas provavelmente não dá, mas se dá dinheiro para você, só que você sente que é o caminho errado, então você começa a sentir esse peso cada vez maior. E tudo isso é muito verdadeiro, Eu comecei a perceber o quanto eu fiz isso ao longo desses últimos anos. E agora eu vou ser um pouco mais específico sobre como eu percebi isso na minha vida, que é o fato de que todos os projetos que eu, André, peguei nos últimos 5 anos, ou projetos ou empregos em que eu trabalhei, foram de dinheiro ruim.
É claro que a gente tem que entender que nem tudo que a gente pode fazer vai na direção do dinheiro bom, né? A gente tem que se sustentar. Então, no momento em que você quer construir uma empresa, mas essa empresa ainda não gera retorno, você precisa ter algum tipo de dinheiro ruim, você precisa ter um trabalho, você precisa pegar projetos, você precisa fazer coisas para poder se sustentar no processo que essa empresa ainda não te dá esses retornos e não permite que você viva disso. Então, é claro que tem um pouco disso envolvido aqui. Mas já faz algum tempo que eu tenho a capacidade de desenvolver de uma forma bem melhor, né? Na verdade, há bastante tempo. Você também, você tem 18 anos, você já consegue desenvolver o que você quer. O mais importante é saber o que você quer. Mas esse é um tema para um outro vídeo, porque também é bem complicado. O fato é que se você já sabe o que você quer, você pode começar a construir, mesmo que demore 1, 2, 3 anos, e nesse meio tempo você vai ganhando o dinheiro ruim, mas construindo o caminho para que você ganhe dinheiro bom. O problema é que eu não fiz isso. Então eu passei os últimos anos só ganhando dinheiro ruim, sem construir o caminho, que é exatamente esse conteúdo aqui, exatamente esse vídeo, esse canal é a construção dos primeiros passos desse caminho. E eu percebi que eu não posso continuar focando em dinheiro ruim. E se você está numa situação parecida com a minha, eu espero que você também perceba que você não pode continuar só focando em dinheiro ruim. Você tem que começar a dar os primeiros passos, não importa o quão doloroso, o quão demorado, o quão difícil seja, mas você tem que começar a dar os primeiros passos na direção de ganhar o seu bom dinheiro, né, que a gente coloca aqui. Então, para mim, não faz sentido eu ficar pegando vários contratos mensais de várias horas com várias empresas, não. Faz sentido eu ficar gravando vídeos e construindo a minha marca pessoal para eventualmente esse negócio, esse lifestyle business se desenvolver e as pessoas confiarem em mim e quererem produtos de mim e quererem consultorias e mentorias. E nesse processo eu começo a ganhar dinheiro com algo que eu sempre quis, formalizando totalmente esse negócio de lifestyle, esse lifestyle business, como eu trago aqui nesse canal e nos vídeos desse canal. Então, basicamente, o que eu quero construir? Já dei um pouco de spoiler aqui enquanto a gente estava falando, mas eu venho percebendo que o tipo de negócio que eu quero é literalmente esse lifestyle business, que é uma empresa centrada em conteúdo de alta qualidade. Para mim, tá? Um lifestyle business não é necessariamente isso, mas ele está intimamente ligado à figura do fundador. Então, ele está intimamente ligado a mim. E o que isso se difere de um negócio tradicional? O negócio tradicional, ele tem uma certa impessoalidade. Então, quando eu falo da Hotmart, aqui o exemplo que eu falei lá do JP no começo desse vídeo, a Hotmart, ela não precisa do JP para sobreviver. Ele é o CEO dela, ele comanda ela de diversas formas, mas se ele sair, provavelmente um outro bom CEO consegue entrar e ainda fazer a empresa se desenvolver. Agora, eu, André, criando a minha marca pessoal aqui, se daqui a um ano eu tiver 100 mil inscritos aqui no YouTube e eu decidir parar de postar, ninguém pode entrar no lugar e falar por mim, porque a minha visão, os meus pensamentos, tudo aquilo que eu coloco aqui nesses vídeos depende diretamente de mim. Então, ninguém pode me substituir. Basicamente, essa é a diferença. Então, o negócio tradicional, ele busca maximizar valor econômico e crescimento, e o lifestyle business é sustentar esse estilo de vida do fundador, que basicamente é essa liberdade de tempo, decisão e geografia. Essas são algumas das coisas que eu busco na construção do meu lifestyle business. Mas aí a gente chega numa próxima pergunta. Por que eu demorei tanto tempo para perceber que eu tinha que seguir nesse caminho, né? Eu passei 7 anos num caminho errado, fazendo coisas que eu não deveria fazer, e eu percebi que tudo isso começa do fato de que eu queria seguir no caminho de um business tradicional, né? E talvez você sinta alguma coisa nessa linha também. Você quer seguir nos passos de um terceiro, né? Ou um mentor, ou o que o mercado dita, ou o que referências e benchmarks externos seus falam para você seguir, né? A sociedade, como a gente gosta de falar por aí. Talvez você queira ser um CEO ou ser dono de um negócio tradicional. Só que se isso não está alinhado com você, assim como não está alinhado comigo, você não pode ficar martelando isso sem parar. E eu percebi que, em essência, eu não sou um executor e um CEO e tudo que vai nessa linha desses negócios mais tradicionais. Talvez eu possa até me tornar no futuro, mas eu acho difícil, porque eu sou um criador e um pensador. Eu gosto de pensar, eu gosto de desenvolver, eu gosto de criar, eu gosto de falar, eu gosto de persuadir, eu gosto de estar aqui colocando a minha cara a tapa de várias formas, te passando um conhecimento que eu considero ser de altíssima qualidade para que você evolua, ganhe, né, um certo respeito e uma certa admiração por mim e também me veja como uma certa autoridade para, eventualmente, talvez até pensar em querer ser o meu cliente, né, de várias formas. E eu vou explorar isso com certeza em vídeos futuros, mas dá para entender um pouquinho que isso está bem mais alinhado comigo, ter a minha marca pessoal, o desenvolvimento de quem eu quero ser do que o meu negócio, do que eu quero que o meu negócio seja, e não simplesmente construir uma marca impessoal que vai maximizar valor econômico, que eu vou ter cotas de ações, depois vai entrar uma outra pessoa e daí um board de diretores e tudo mais. Isso não faz tanto sentido. Eu prefiro seguir muito mais nessa linha da Creator Economy que a gente tá vendo aí, que é você construir sua marca pessoal, você falar aquilo que você gosta. Eu gosto de temas gerais e eu tenho a liberdade de falar eles, porque esse é o meu canal. Então, eu posso falar sobre o que eu quiser, colocar o que eu quiser aqui e continuar desenvolvendo e continuar crescendo ou não com isso. O fato é que eu criei um certo caminho fantasioso dentro da minha mente e eu comecei a copiar uma estratégia de outra pessoa, né? Ou de várias outras pessoas, ou da sociedade. Mas eu tava forçando a ser o que eu não era. E se você fica forçando você a ser o que você não é o caminho pra ruína. E eu sei disso porque eu já estive no fundo do poço, eu já estive na ruína e talvez você também esteja. E
vem aí uma certa reflexão, será que se você não está forçando alguma coisa? Será se você não está forçando ser alguma coisa que você não é? Talvez esse seja uma razão de porque você não consegue se desenvolver. Mas o bizarro é que eu já sabia disso há muito tempo. Eu já sabia que eu estava nesse caminho errado, eu já sabia que eu estava meio que inconscientemente seguindo algo que eu não deveria seguir. Mas eu continuava fazendo isso. Por quê? Porque eu não estava ouvindo a minha voz interna. Eu não estava ouvindo aquela voz que falava, André, vai lá e cria conteúdo, vai lá e cria sua marca, vai lá e coloca suas ideias para fora e não fica simplesmente querendo pegar um novo projeto, virar CEO de uma certa empresa. Então eu passei muito tempo acreditando que esse seria meu destino, mas não tinha indicação nenhuma para isso. E a minha voz interna continuava lá, gritando, gritando, gritando. Foram 7 anos assim, foram 7 anos basicamente fazendo o que eu acho que eu não deveria ter feito, mesmo que eu tenha aprendido muitas coisas com isso. Mas finalmente eu acordei, finalmente eu aprendi e cá estou eu gravando esses vídeos aqui. O que finalmente me acordou é o que eu falei lá no começo do vídeo. Foi meio que esse vídeo do JP, né? Claro que a minha ideia de começar esse canal e o meu primeiro vídeo não veio porque eu vi esse vídeo, mas a ideia de separar o que é dinheiro bom e dinheiro ruim, ela deu uma nova camada para todo esse projeto e esse processo. E isso só aconteceu quando eu assisti o vídeo, né? Foi um gatilho enorme, como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. E eu achei interessante porque esse é um poder de um bom conteúdo. E isso vale uma reflexão aqui para nós. Um conteúdo certo, o conteúdo bom, a essência do que um conteúdo deve ser, ela pode fazer isso. Ela pode ser um divisor de águas na nossa vida, né, de uma forma geral. É claro que saber o que é dinheiro bom ou dinheiro ruim não vai mudar a forma como eu vou viver minha vida ou viver meu negócio e fazer tudo daqui pra frente de uma forma diferente. Não, mas é uma pecinha nesse quebra-cabeça complexo que nós somos, que a gente tá se autoconstruindo a todo momento. E ter essa repartição, essa divisão me dá muito mais clareza do que eu devo focar. Então, na próxima vez que aparecer uma proposta e eu tiver com o tempo ali um pouco limitado, eu vou falar assim, tá, será se é melhor eu pegar essa proposta, mesmo que ela seja sedutora, mesmo que eu esteja confiante e tudo mais, e ganho um bom dinheiro com isso? Ou vale mais a pena eu gravar 5 ou 10 vídeos que ao longo do tempo vão começar a se desenvolver e se expandir cada vez mais, ganhar mais views, e isso vai melhorar ainda mais a minha autoridade aqui no YouTube, por exemplo, e a minha marca pessoal em geral. Então é esse tipo de reflexão que um bom conteúdo tem que trazer, na minha opinião, e ajuda a nos construir ao longo do tempo. Então é exatamente isso que eu quero trazer aqui nos meus vídeos. Essa reflexão é importante por isso, porque todo o meu conteúdo, toda a visão que eu tenho para colocar coisas aqui no YouTube e possivelmente no futuro em outras redes é trazer esses momentos de insight, assim como eu tive lá no vídeo do JP, que eu quero que você aí que está assistindo tenha, que é de falar, caraca, eu nunca pensei nisso, deixa eu colocar uma ação aqui, deixa eu começar a pensar e começar a entender como é que eu posso transformar a minha vida a partir disso. É esse tipo de coisa que eu quero. E o ponto de tudo que a gente está falando aqui agora tem muito a ver sobre esse chamado. E esse chamado de mudar a vida das pessoas sempre esteve lá. Era aquela coisinha que falava assim, não, André, você tem que ir lá, você tem que postar, você tem que criar, você tem que estar presente nas redes, você tem que colocar para fora todo aquele impulso criativo que você sempre teve. Essa força criativa todo mundo tem, né? Você que está assistindo também tem. E a gente clama por seguir ela, por colocar alguma coisa para fora, né? O nosso espírito tá pulsando, mas a gente dá todas as desculpas possíveis para evitar fazer isso. E as minhas desculpas, elas sempre foram procrastinar, jogar videogame, fazer qualquer outra coisa, né? Às vezes até uma procrastinação produtiva, seguir, por exemplo, o chamado do dinheiro ruim. Mas se você sente algo assim, eu te peço que você, por favor, pense sobre isso, que você medite sobre isso, que você pare e pegue um tempo da sua vida para pensar sobre isso, para refletir, para pegar um caderno, uma folha e sentar num lugar calmo, de preferência na natureza, e refletir sobre si mesmo e pensar se você está fazendo isso também, se você está ignorando um chamado e se o dinheiro ruim está fazendo essa sedução e está te fazendo seguir um caminho que você não deveria estar seguindo. Então, eu te peço para fazer isso porque faz toda a diferença no caminho que a gente quer seguir e o que a gente quer fazer com as nossas vidas. E é isso, né? Quando você começa a desenvolver e ter essa noção boa do que você quer fazer e que o dinheiro ruim não deve ser seguido, você coloca ali os seus olhos no dinheiro bom e você tem uma clareza absoluta de tudo aquilo que você precisa fazer. E eu sei agora como eu jamais soube. É essa clareza energizante, é como se fosse uma águia olhando ali só pra presa, né? Você vê a presa voando ali, você tá indo e voando em direção a pegar aquilo. O ponto que é importante trazer aqui, é que essa clareza sozinha não basta, porque ter inspiração e ter clareza simplesmente não vai fazer as coisas funcionarem. Você precisa de uma outra camadinha, que é uma camada, falei camadinha, mas é uma camada bem importante, que é a camada de hábitos diários. Como que a gente pode sustentar essa vida e continuar fazendo todos os dias
dias o que a gente precisa fazer e seguir na direção de construir dinheiro bom se a gente não tem hábitos que permitem isso. Eu vou entrar, né, mais a fundo nessa questão de hábitos e o que eu faço e tudo mais em outros vídeos, mas tudo isso é o que vai sustentar a vida cotidiana, essa construção de hábitos diários. Você pode fazer um sistema bom, um sistema gamificado, você pode acompanhar seus hábitos num caderno, tem várias formas, mas você tem que desenvolver hábitos diários. Um bom sono, boa alimentação, um bom exercício, porque, como eu disse no meu outro vídeo, a PF e a PJ são uma coisa só. Então, se a sua PJ, se a sua empresa é a sua imagem, é o que você fala, é o que você faz, é a sua autenticidade, assim como é a minha, então eu preciso estar bem para poder falar bem e desenvolver bem as minhas ideias aqui, porque senão eu vou perder qualidade. Então essa é a importância dos hábitos para a gente poder se desenvolver e conseguir fazer as coisas que a gente quer. E qual que é o plano, né, daqui para frente? Qual que é o ponto que a gente quer seguir? Esse compromisso é que a gente não pode deixar o canto da sereia ficar chamando a gente ali para o dinheiro ruim. A gente tem que focar no dinheiro bom, mas se o dinheiro bom ainda não conseguir te sustentar, você pode continuar e deve continuar fazendo coisas e ter um trabalho e fazer projetos ali pontuais e tudo mais de dinheiro ruim, mas sempre olhando ali com os olhos de águia para o dinheiro bom. Eu provavelmente aqui vou demorar mais talvez 2 anos para ter o dinheiro bom me sustentando completamente, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, nessa visão estratégica que eu tenho para o longo prazo, mas isso não importa. O que importa é que eu estou fazendo tudo o que eu preciso para seguir nessa direção e o dinheiro ruim, uma hora vai ter muito menos importância para mim do que tem agora. E esse é o ponto, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para você. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. E me fala aqui nos comentários, tá ganhando dinheiro bom, tá ganhando dinheiro ruim? Seja honesto com você mesmo e a gente pode continuar essa conversa aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo e um abraço.